Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo o que está por trás das acomodações que mais faturam no mercado de hospedagem. E quando eu falo das acomodações que mais faturam, eu trago um exemplo meu de um imóvel que eu administro, com valor de mercado de R$400 mil, a gente conseguiu em um ano nada menos do que R$ 99.336. Isso é equivalente a 25% de rentabilidade bruta. Se você quiser descobrir o que precisa fazer para conseguir um resultado desse, e se quiser conferir esse conteúdo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Boa aula! E quando a gente fala de o que está por trás das acomodações que mais faturam, a primeira coisa que a gente deveria entender é o seguinte: qual é o potencial da acomodação? Essa é uma das perguntas mais clássicas. Henrique, já estou administrando minha acomodação, mas eu não sei se ela tem potencial, não sei se as pessoas vão procurar, não sei se tem demanda. Ou, Henrique, eu quero começar, mas eu quero ter certeza que vai dar resultado, que vai dar bom. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se preocupar, é entender se tem potencial. O que é potencial? A gente está falando do mercado de hospedagem. Potencial é o quê? Ter pessoas procurando, né, para se hospedar ali. E aí, eu trouxe 3 pontos que isso daqui ajuda muito a gente entender o tamanho desse potencial, tá? A primeira coisa que é interessante, e eu gosto de chamar de termômetro, é você entender o seguinte: na região que você administra, né, ou que você quer administrar, tem hotéis, tem pousadas, ou até mesmo, por que não, imóveis por temporada? Porque se já tem hotéis, se tem pousadas, é um forte sinal, um forte indício que tem demanda ali. Normalmente, a rede hoteleira faz alguns estudos antes de fazer esse investimento, dependendo do hotel. Se tem pousada também é um forte sinal, sintoma, é um termômetro que ali tem movimentação nessa região. Então, se na região que você administra ou quer administrar uma acomodação tem hotéis e pousadas, costuma ser um bom sinal, um bom sintoma que tem demanda, tá? É claro que isso daqui não é certeza, mas é um bom sinal, tá beleza? E às vezes você está numa cidade grande, eu quero saber se nesse bairro pode ter potencial. Dá uma olhada, se tem hotel, tem pousada, e como eu te falei, até imóvel de temporada, porque isso costuma ser um sinal. Se tem alguém ali administrando, as chances são que tem demanda, porque senão não valeria a pena, não compensaria, não justificaria o negócio. E eu gosto mais do caso de hotel e pousada, porque como eles são negócios que dependem disso, costuma ser um sinal, um sintoma mais realista, porque às vezes aluguel de temporada você pode virar a chave mais rápido, você pode vender, você pode morar, você pode voltar no aluguel convencional. Então, o aluguel de temporada é um sintoma, é um termômetro? Mas esses daqui são os negócios que dependem disso, tá? E essas viradas de chave são mais difíceis do que com a alocação por temporada. Então, o primeiro termômetro que eu gosto de analisar, tá? Isso daqui é muito simples. Tem pousada ou tem hotel? Se tem, é um bom sinal. Concorda comigo? E aí, agora tem um segundo ponto, que poucas pessoas fazem, mas está no alcance de todo mundo, que é o seguinte: é o que eu vou chamar aqui de dados da demanda. O que é dados da demanda? Existem inteligências, softwares, sistemas de mercado que você contrata, você paga e eles te dão algumas informações. Nessa cidade teve tanto de procura, nesse período teve tanto de procura, os hóspedes estão procurando com tanta antecedência. Existem plataformas, por exemplo, eu vou colocar o nome aqui, tá? Chama AirDNA. Outra que chama Price Labs. Essas aqui são ferramentas, são softwares, são concorrentes, tá? Que vendem informações de mercado. Então, se você está realmente muito interessado em saber o tamanho, se tem demanda, você pode assinar um desses softwares e, olha, toma cuidado, porque cada um desses vendem vários produtos por trás, né? Não é só isso que eu estou falando, mas certamente também tem isso, que é o quê? Que é informação e inteligência de mercado. Para você ficar mais segura ou mais seguro, que é onde você quer administrar ou já está administrando, tem demanda. E aqui tem uma coisa muito interessante também, tá? Se você já assinar um software desse, uma coisa que você deve aproveitar é verificar quais meses tem mais procura do que os outros. Para quê? Para já precificar da forma certa. Um dos 4 pilares da estratégia de precificação, que eu já estou fazendo um spoiler, a gente vai ver já, é o que eu chamo de temporadas e eventos. Então, se você assinar um desses softwares, você já pode e deve entender, fazer um estudo de quais são os meses com mais procura, menos procura e procura padrão. Para quê? Para você configurar na hora de você cadastrar o seu imóvel de temporada ou a sua hospedagem, tá? Enfim, só estou aproveitando aqui porque o mais difícil é você virar essa chave e contratar um software.
Se você fizer isso, já aproveita e categoriza quais meses são alta, baixa e temporada padrão para sua acomodação, para sua região, tá? Então, isso daqui é interessante porque está na mão de todo mundo. É só você correr atrás, é só você, né, se interessar, é só você entender como que faz para contratar, o que realmente vai te atender e aqui tem que pagar, tá? Mas enfim, é um preço pequeno que você paga em comparação a eu vou entrar, vou pagar com o meu tempo, vou investir na acomodação para depois, de repente, entre aspas, quebrar a cara. Aqui você tem condição de fazer um estudo, né, de você ir embasado antes de tomar uma decisão mais estratégica, que é o quê? Investir na acomodação, parar seu tempo ali, fazer as coisas acontecerem, tá certo? O que mais a gente tem? Ó? Por fim, tem uma coisa muito interessante que é pouco falado. É que eu vou chamar aqui de acomodação vezes região. Versus é melhor. Isso é importante você entender que é o seguinte, às vezes a região em si não é das melhores, tem pouca demanda mesmo. Mas se a acomodação tiver um diferencial, mesmo que a região não tenha uma boa visibilidade, uma boa procura, o fato da acomodação ser chamativa pode virar o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a região não tem demanda, mas se a acomodação for boa, pode ser o suficiente para as pessoas procurarem, principalmente com o Airbnb. Por quê? O Airbnb ele trabalha formas de descentralizar, tirar o foco dos grandes centros, das grandes capitais. Então, se você tem uma acomodação fora da curva, né, inclusive o Airbnb tem várias categorias que ele classifica lá, as acomodações, você tem chance de ser descoberto mesmo que a sua região não seja badalada, tá? Porque o Airbnb tenta tirar o foco do lugar e tenta colocar o foco na experiência, na acomodação. Então é o seguinte, isso é uma notícia boa, por quê? Antes da pandemia, por exemplo, era muito focada as procuras, né, a demanda em grandes capitais, em centros, nas metrópoles, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, as regiões do Nordeste. Depois, o que aconteceu? As áreas mais rurais, menos urbanas, também ganharam procura. Foi descentralizada essas procuras dos grandes centros. Isso é uma notícia boa, por quê? É a democratização do negócio das locações por temporada. Porque antes estava muito concentrado, agora está menos concentrado e mais distribuído. Então, quem tem acomodação fora dos grandes centros, dos centros urbanos, é uma boa notícia, uma vantagem, tá? E aqui é interessante, porque às vezes você fala, pô, minha região não tem, Henrique, na minha região não tem hotel, não tem pousada, os dados, né, que eu contratei são desanimadores. Mas se a sua acomodação for fora da curva, ou tiver algum diferencial, a própria plataforma Airbnb consegue trabalhar formas de as pessoas te descobrirem, menos levando em consideração a região e mais a acomodação. Isso é interessante, até porque, por exemplo, quando a acomodação é, por exemplo, uma casa, um chalé, um sítio, uma chácara, o protagonista é a acomodação. Eu vou tentar te explicar de outra forma. Eu moro no Rio de Janeiro e administro apartamentos no Rio de Janeiro. Além disso, eu administro uma casa em Angra dos Reis. Quando um hóspede reserva a casa em Angra dos Reis, esse grupo vai para curtir a casa, para fazer churrasco na casa, para aproveitar a casa, ficar na casa, sai um pouco da casa. Agora, no Rio de Janeiro é o contrário. Quando os hóspedes reservam acomodações para ficar nos apartamentos que eu administro no Rio, é para curtir a cidade, de uma forma geral, o condomínio, menos o apartamento. Então, existe um fator aqui, protagonismo coadjuvante. Quando é um apartamento, normalmente o apartamento é o coadjuvante. E o protagonista é o quê? É os pontos turísticos, a cidade, etc. Quando é uma acomodação mais fora da curva, a acomodação se torna a protagonista. Então, os hóspedes vão para ficar na acomodação. E aí tem uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença, tá? Então, esses 3 fatores aqui são interessantes para você entender o potencial, né, da sua acomodação. E aqui é um termômetro, aqui é um dado mais técnico, e aqui é mais interessante você entender porque isso acontece, tá? Mesmo que a região não seja das melhores, dependendo da sua acomodação, pode falar mais alto que a própria região.